Portugal, nação de grandes feitos. Descobrimos o caminho marítimo para a Bélgica e inventámos o bigode. Fizemos a primeira viagem de circunnavegação só com a ajuda de mapas, astrolábios e 2 perdigueiros. Estabelecemos a primeira aldeia de travestis em Goa. Mas quem somos nós agora? O que é que restou? Restaram os portugueses. E é com eles, com os portugueses comuns, que vamos passar os próximos 25 minutos. Colecionismo. Vício, passatempo ou apenas parvoíce? Estima-se que em Portugal existam mais de 2.000 colecionadores. Hoje, no Portugal tal e qual, vamos mergulhar no mundo do colecionismo. Começamos a nossa viagem em Mausoléu da Cigana, onde vive João Carlos. Casado, pai de 2 gêmeos albinos. A sua profissão é soldador. O seu hobby é o colecionismo. Cá está a minha coleção de palhaços, não é? Neste momento tenho cerca de 320. Mas aqui só estão realmente aqueles que eu mais gosto, aqueles que me são mais chegados, aqueles que realmente me dizem mais. Ora bom, podemos começar se calhar por este palhaço aqui, o palhaço Bolé, comprei-o em Angola. Ele era lá o líder de uma tribo de palhaços angolanos, que eram as coisas. Aqui, este palhaço, por acaso, tem uma história muito engraçada, que é o palhaço Bifanas. Ele estava num circo italiano, que era o Circo Gagliofi, e no caminho para cá descobri que ele já tinha sido casado com uma prima minha, a minha prima Adélia. Portanto, eu já o conhecia antes dele ser palhaço, quando ainda era o Samuel. Aliás, foi ele que me disse assim, ele vira-se para mim e diz-me assim: então olha lá, então tu não me conheces, pá. Silêncio. Eles são tão palhaços, pá. E então estava a dizer, ele é que se vira para mim e diz-me assim na viagem para cá: olha lá, então tu já não te lembras de mim? Eu sou o Samuel. E digo eu, mas o da Adélia? E diz-me ele, sim, o da Adélia. Portanto, pronto, olha, acabou aqui. É realmente um dos palhaços que eu mais gosto. E coisa. Ora bom, este aqui é realmente o palhaço que mais me diz, não é? O palhaço que, por quem eu nutro um sentimento mais... porque realmente este palhaço foi-me oferecido pela minha falecida mãe. A febre é tal que ele passa os sábados inteiros a cozer massa para durante a semana levar lá aos palhaços da quinta. Mas eu já aprendi a viver assim, não é? Eu sei que se lhe dessem a escolher entre mim e os palhaços, ele escolhia os palhaços. Realmente qualquer palhaçada que ele faça lembra-me da minha falecida mãe. Pá! Tal e qual. Deixamos Mausoléu da Cigana e seguimos viagem até Rótulas do Aprendiz. Não para pescarmos a célebre tainha de escamas de arame, mas sim para irmos ao encontro de novo colecionador. Aqui encontramos Marco Gil, antigo afinador de morteiros em Angola, que deixou a mulher, 2 filhos e uma cadela diabética para se dedicar única e exclusivamente ao colecionismo de beatas. Outra coleção, a mesma paixão. Não conheço ninguém, não conheço mais ninguém no mundo que faça coleção de beatas famosas. Agora você pergunta-me, é um visionário? Talvez.
Ok, então esta aqui provavelmente é a beata mais valiosa que eu tenho, é uma beata do Papa. Isto foi da última vez que ele cá esteve, veio fumar à janela por volta das 3 da manhã e depois atirou-a cá para baixo e eu apanhei-a. Estive 6 horas debaixo da janela disfarçado de Opel Corsa. Porque isto do colecionismo é como tudo na vida, sem sacrifício não se consegue nada. Para ter uma ideia, eu vendi, portanto, a minha fábrica de palmilhas para anões para ter dinheiro para ir à caça de beatas famosas para Hollywood. Para Hollywood. E consegui várias. Por exemplo, posso dar um exemplo como esta aqui, que era da Julia Roberts. Eu lembro-me, ela estava à porta da loja do Cidadão lá em Hollywood, não é? E então o que é que eu fiz? Tirei-lhe a beata da boca e fugi de uma Piaggio. Não é? E, portanto, aqui como pode ver, esta é a minha secção de beatas famosas. Depois temos aqui a secção de beatas históricas, que a mais valiosa que eu tenho é esta aqui, que isto é uma beata de dinossauro, que tem que se pegar com muita atenção, porque já é muito antiga, não muito cuidado, não é? Beata de dinossauro. Tem também aqui esta que é muito rara, que é uma beata do 25 de Abril, e depois aquela que eu mais gosto, que para mim é a minha menina, pronto, adoro-a, é esta beata aqui, portanto, do Hitler. Está aqui, tenho que pegar com muito cuidado, a beata do Hitler, como pode ver, ainda cheira a nazi. Continuamos viagem pelo mundo do colecionismo e vamos até Varanda do Sul, berço do boxe lateral, ainda hoje praticado por toda a população. Ali vamos perceber a sede do colecionismo, que vai desde os objetos mais simples, como os selos e as moedas, até aos mais estranhos. Como é o caso de Horácio José, homem duro, quer de caráter, quer de articulações, que coleciona muros. Ora, eu comecei a colecionar muros desde que vim da Guiné. Comecei por comprar livros sobre muros e, entretanto, comprei o meu primeiro muro, que é, por acaso, este que está aqui atrás, por 7 escudos. Hoje já me dão 100 mil euros por ele, mas eu não vendo. Ao todo, hoje, sou capaz de ter por volta de uns 100 muros. Tenho um muro no Magoito, só na zona da Grande Lisboa tenho 18 muros e depois tenho muros lá fora. Tenho 2 muros na Líbia. Tenho 4 muros em Angola, que comprei no ano passado, por acaso, que são espetaculares, e tenho um em Paris. Mas realmente o meu grande desgosto foi quando acabaram com o muro de Berlim, porque realmente eu tinha comprado aos alemães por 4 milhões de euros e passado uma semana aquilo veio tudo abaixo e ninguém se responsabilizou. Não é? Era a Câmara de Berlim a empurrar para o empreiteiro, era o empreiteiro a empurrar para a Câmara de Berlim, e de maneiras que agora está tudo em tribunal e eu continuo, portanto, à espera. Policarpo Felipe é o presidente da Associação Portuguesa de Colecionismo. Ele próprio, um colecionador de rissóis, com uma coleção de 200 rissóis de camarão e 600 de carne, avaliada em mais de 7 milhões e meio de euros. Dedica-se de corpo e alma à causa do colecionismo. Esta associação foi criada em 1845 pelo Dom Fajuto Panteão, o famoso Marquês da Regueifa, que era ele próprio colecionador de feridas. Eu assumi funções em 1984, na altura reformei-me das finanças devido a uma alergia a carimbos, porque o meu pai
já era colecionador, o meu avô também era colecionador, o meu bisavô também era colecionador, o meu trisavô também colecionador o era, o meu tetravô era colecionador. A próxima paragem nesta volta ao mundo do colecionismo é Moinho do Açoite, pequena povoação serrana que aos fins de semana é invadida por forasteiros atraídos pela famosa casa de diversão noturna, a Coxa Mágica, palco da famosa bailarina Cláudia Borracha. Aqui encontramos outro colecionador, Ilídio Márcio. Ilídio coleciona gripes. Tem mais de 600 atestados médicos do mundo inteiro que comprovam as gripes que já teve. E tem o recorde mundial de espirros em piscina aquecida. Comecei muito novo, eu comecei a colecionar gripes aos 16 anos. Já tinha tido gripes antes, mas não dava o devido valor à gripe como comecei a dar depois dos 16 anos, porque a gripe tirou-me do mundo da droga, não é? Porque eu desde os meus 14 anos andava com aquelas más companhias, os grupinhos do tabaco, e quando fiz 16 apanhei uma moca tal, quando dei por mim, acordei em Peneza de Sargás, debaixo de um cavalo ao lado de um ferriel morto. E foi então que eu perguntei a mim mesmo, é isto que queres para a tua vida? E então respondi, o que é? Porque eu tinha perguntado mesmo muito baixinho, então eu depois perguntei outra vez muito alto, é isto que queres para a tua vida? E respondi não, e solto um espirro, está a perceber? Portanto, chego a casa, vejo que estou com 40 de febre e dores assim pelo corpo todo, e eu assim, alto, que esta gripe é um sinal, esta gripe é um sinal de Deus para eu deixar a droga. Pronto, e foi a partir daí então que eu me decidi a começar a colecionar gripes, está a perceber? O que é que você quer que eu lhe diga? Para mim foi um grande desgosto. Quando ele chega à casa um dia, vira-se para mim, pai, olha que eu já sei o que é que quero fazer da vida. Quero ser colecionador de gripes. Eu, o filho... Pronto, foi um desgosto que eu tive, porque eu sempre quis que ele fosse para Badajoz, trabalhar com um tio, ter lá uma loja de descascar pinhões. Mas o que é que eu vou fazer? Há uns é pior, não é? Há uns Baricas e não sei o quê. Podia ser pior. Mas pronto, olha, hoje passadas as águas por debaixo de moinho, vou-lhe dizer que tenho muito orgulho do meu filho, porque ele foi considerado o maior colecionador de gripes do mundo. Do mundo! Mas pronto, tem sempre aquela tristeza dele nunca ter conseguido apanhar a gripe das aves. Ele tentou e tentou bem, que ele ainda esteve uma semana em tronco no Alambé Frangos, num aviário na Suíça, mas nada. Depois a gripe A também nunca a conseguiu apanhar, não é? Porque ele nunca foi à escola, não é? É burro como um cepo, não sabia que letra cabia de lamber. E foi assim. Ele é feliz com os palhaços, não é? Eu sei sempre quando ele esteve com os palhaços, porque ele vem sempre todo urinado, tanto se rir. E depois eu digo-lhe assim, João Carlos, estivestes com os palhaços? E ele ri-se, e às vezes ainda se urina mais. Ele é assim, portanto, é a felicidade dele, não é? Eu quando o conheci, ele já era assim. E ele teve o primeiro palhaço dele com 5 anos de idade, que foi o avô que lhe deu. E chorava para não ir à escola, para ficar com o palhaço todo dia a comer tule creme e a capar gatos. Foi o meu avô que me deu o meu primeiro palhaço. Era o palhaço Bujarda. Morreu quando eu tinha 15 anos com uma infecção no nariz. Eu, na brincadeira, dei-lhe uma bisnagada no nariz, o nariz desbotou, entrou-lhe tinta vermelha para as narinas, aquilo infectou. Olha, chorei tanto, gostou-me bastante. Olha, estive 15 dias sem comer tule creme. O dia mais triste da minha vida foi em 1993, quando eu perdi mais de metade da minha coleção de beatas. Não é? Um cunhado meu, que era arrumador de carros, foi passar o Natal à minha casa. Portanto, e no espaço de eu ir ali
comprar as folhosas à pastelaria Rato Doce, ele foi mais crestaleiras e fumou metade das beatas, não é? O grande problema de colecionar muros é o espaço. Eu já tenho tão pouco espaço que eu tenho 7 muros à volta de casa. Entrar e sair demora hora e meia. E isto quando não está a chover. Porque se estiver a chover nem saio. As cartas, por exemplo, por causa dos muros, vão todas parar à casa da minha mãe porque o correio nem consegue chegar aqui à porta. Percebe? O meu pentabô também colecionava. O meu ex-avô também era colecionador. O meu bitetra-avô também era colecionador. O meu ex-trisavô, por acaso, não era colecionador, mas o pai dele era. As pessoas morrem umas, nascem logo outras. Agora, o muro, quando é demolido, pronto, acabou-se. Ficou-se ali. Não é? Porque a pessoa, se precisar de ajuda, não é? Tem boca para pedir, tem boca para falar. Agora, o muro não. Vai que estão 2 pessoas a fazer judo e diz uma para a outra: epá, não me deites ao chão se fazes o seu favor. E a outra não deita. Agora o muro não, o muro morre em silêncio. Está a perceber onde é que eu quero chegar? O mais chato de colecionar gripes são os meses de verão. Porque eu no verão, se quer apanhar uma gripe, tenho que pedir à minha madrinha, que tem um matadouro, as chaves da câmara frigorífica, não é? Vou só em trouxe, não é? Meto-me lá dentro, levo um sudoku e nespres e só saio de lá quando tiver uma gripe, está a perceber? Pronto, no resto do ano é muito mais fácil, não é? Basta mandar sempre assim um tronco nu, cabelo molhado, com as meias molhadas, meto-me nas correntes de ar e pronto. E depois tenho outra grande facilidade, que é, como eu conheço muita gente, e cada vez que cada uma delas está com gripe, liga-me e eu vou lá e dou-lhe beijos na boca e linguados. Três vezes por semana, João Carlos cumpre o ritual de ir à sua quinta em Benilde alimentar o grosso da sua coleção de palhaços. Momentos de ternura e alegria. É aqui que João Carlos se sente bem e a vida para ele faz mais sentido. Estes aqui foram os 2 primeiros palhaços ricos que eu tive, que eram 2 irmãos de cotovia. Um agora acho que é soldador, o outro agora... O outro é... Paras quieta. O outro é indiano. Este, vou-lhe dizer, este foi o palhaço que eu mais gostei nesta vida, sabe? Este foi o palhaço que eu mais amor tive. Era como se fosse um irmão para mim. Está quieta. E estes eram palhaços que eu realmente... Olha, ele uma vez teve... Este amor que eu sentia por este palhaço era de tal maneira grande que ele uma vez esteve internado e eu quis-lhe doar um rim. O médico disse-me, entretanto, na altura que não era preciso, porque ele tinha está quieta, pá, que isso faz-me lembrar as melgas. E o médico até me disse na altura que não era preciso, porque o que ele tinha era uma apendicite, mas eu mesmo assim insisti e disse: não, eu quero doar um rim dos meus, que eu tenho 2, ao palhaço Tinoco. Eles tiraram um rim dos meus, meteram dentro dele, e foi assim, morreu passado uma semana, porque tinha 3 rins. Acho que lhe arrebentou a bexiga. Pronto, cá está. Pronto, e vai começar. Não comeces, está bem? Não comeces. Esta foi a única palhaça com que eu namorei, que era a palhaça Coisinha. Este foi realmente o grande amor da minha vida antes de conhecer a minha mulher. E antes de conhecer a Bebé. Veja que o amor que... Está quieta, que se lembra-me das belgas. O amor que eu sentia por ela era de tal maneira grande, está quieta. Quando ela morreu, veja, estive 6 meses sem ir à casa de banho. O meu ex-avô também era colecionador e o meu... Ora bom, este terreno foi-me deixado por meu avô.
Mas infelizmente, como não tinha muros, sou eu que eu estou a fazer de raiz, pá. Isto é um muro todo ele feito à base de tijolo, cimento e pasta de raposa que é para assustar os coelhos. Agora, se me perguntarem, pá, então tu gostas mais de fazer muros ou de comprar já feitos? Epá, isso depende, porque para a coleção só contam os muros já feitos. Maneiras que para mim fazer muros é um passatempo. Portanto, o meu passatempo é construir muros, mas o meu hobby é comprar muros já feitos. Porque as pessoas podem até perguntar, pá, mas os teus muros são mais ou são menos que os outros? Pá, não são, nem são nem mais nem menos, pá, não são é muros de coleção, lá está. Porque se eu fosse a juntar à minha coleção os muros que fiz, pá, isto dava-te um muro muito maior que a muralha da China. E depois são tantos anos a colecionar beatas que eu só de olhar para uma beata sei lhe dizer logo se ela tem interesse ou não. Ora vejamos, por exemplo, esta aqui é uma beata de 2007, de uma pessoa idosa só com 2 dentes. Isto vê-se logo, portanto, pela marca da baba que tem e pelas marcas dos dentes, não é? Portanto, esta aqui, como eu lhe disse, é assim. Repare, esta aqui é uma beata deste ano, não é? De um travesti. Eu sei lhe dizer isto porque pela marca do batom aqui nesta zona, porque o travesti é um coisa, não é? Que abocanha o cigarro até meio, não é? Portanto, ora nem mais. Esta aqui é uma beata de 2006, de um cigarro sem filtro. E como é que eu sei dizer que é de um cigarro sem filtro? Porque a própria beata não tem filtro, não é? Esta aqui é uma beata de uma ganza, não é? Que eu vou fumar, pronto, coisa, não é? Vou fumar para depois ver o preço certo e ver o que é que acontece. 4 homens, 4 vidas distintas, mas um amor comum, o colecionismo. A arte de reunir, juntar, acumular, coisas que parecem tão distantes, mas que ao mesmo tempo estão tão perto. O esforço de quem corre sem se cansar, de quem procura sem razão. O dia não tem horas, as horas não têm minutos. O tempo é apenas mais um aliado para a caminhada sem fim. Colecionismo, vício, passatempo ou parvoíce? Perguntamos a quem melhor nos pode responder. É tudo. Aliás, eu só não me matei por causa do colecionismo. Mas também não tinha razões para matar. Mas se as tivesse, eu não me matava justamente porque sou colecionador. Para mim, quer-se dizer, o colecionismo é a minha vida. Não é a mim tirarem-me o colecionismo, é a mesma coisa que me tirarem o pênis. Maravilha! O colecionismo é um vício. Um vício é amor. E eu, quando olho para os meus mais de 600 assados médicos de gripe, começo a chorar de tanta felicidade que ainda me faz lembrar os tempos em que eu ainda não tinha disfunção erétil. É uma paixão. Para mim, o colecionismo é como se fosse um pastor alemão que eu lhe fazia tantas festas até ele ficar todo pelado, ou então virasse para mim e trincar-me um joelho. E o meu Quinkwa, Bimbo, Trantra, Quanqua, avô também era colecionador. A colecionar beatas que eu se olha. Se ó. E digo-lhe eu assim, mas estes palhaços, o que é que vocês estão a rir, meu? Peço que eu estou a ver. Eu sei que se lhe dessem a escolher entre os palhaços e mim. E ele ri-se e ainda se urina. Porque ele vem sempre todo urinado de tanto se rir. Não é?
Vai, vai.